passado a gente falou sobre os tipos de economias emergentes, né? As economias que se industrializaram, os países se industrializaram é, no início do século, né? Início do século XXI, início do século XX, desculpa. Aí mostrando um pouco dos exemplos, né? Lá do Brasil, do México, os países latinos, né? Brasil, México, Argentina, que eles tiveram um modelo de industrialização diferente, né? Eles se industrializaram a partir do momento lá que ocorreu a crise, houve a crise mundial, né, lá de 1929, principalmente, e a partir desse momento que esses países passaram por essa crise, principalmente a crise mundial nos países mais ricos, esses países se viram no momento de ter o seu próprio tipo de industrialização, né, de se voltar para a industrialização. Então, é um tipo de industrialização mais recente, né? Essa aula vai ser até um pouco mais rápida, porque a gente vai falar sobre um novo modelo de industrialização, certo? A gente vai falar sobre os tigres asiáticos. Alguém já ouviu falar sobre esse termo, tigre asiático? Vocês já ouviram, né? Já. Sobre os tigres asiáticos, são os países que se industrializaram mais recentemente, né? Mais nos anos 60, os países do leste europeu. Desculpa, do leste asiático, certo? Os países. Aí a gente vai ver um pouco sobre os tigres asiáticos, né? Sobre o que é esse bloco econômico dos tigres asiáticos, desses países, certo? Então, na Ásia, a partir da década de 70, né? Eles, principalmente pelo modelo japonês, esses países viram que o modelo japonês estava dando certo de industrialização. Então, um grupo de países autônomos, né, passou por um grande processo de modernização e industrialização. E o objetivo principal era abastecer os mercados externos, certo? Baseado na competitividade e na livre iniciativa. Então, o que foi que esses países fizeram? Esses países, diferentemente da China, certo? E diferentemente dos países da América Latina, esses países eles não colocavam tantos encargos econômicos para que as empresas fossem para esses países. Tipo, eles não colocavam. Só um minuto. Não, deu certo. Esses países eles tinham moldes mais liberais, certo? O que seria esse molde mais liberal? Os países eles não precisavam ter tantos encargos, tantos impostos, quando as empresas queriam se instalar nesses países, eles não precisavam pagar tantos impostos ao governo, certo? Não precisavam pagar tantos encargos econômicos. Então, eles incentivaram a livre iniciativa. Então, quem quisesse se instalar na Coreia do Sul, em Singapura ou em Hong Kong, que são os países principais, né, desse bloco econômico, poderia se instalar, certo? Não teria tanta dificuldade. Então ele sempre iniciou isso. Vou citar aqui um exemplo que é mais difícil de ocorrer aqui no Brasil. Um exemplo é a telefonia, certo? As empresas de telefonia que existem hoje aqui no Brasil é o que? É a Claro, né? A Vivo, a Oi, né? A Claro, a Vivo, a Oi e a TIM. Só essas quatro. Para vocês, por exemplo, se você fosse um milionário, né? O Iago fosse um milionário e quisesse montar a própria empresa de telefonia. Quando ele chegasse aqui no Brasil, ele teria que passar por várias etapas. Não era só chegar e instalar a sua empresa de telefonia. Ele tinha que ir no governo, pedir uma autorização, pedir uma liberação do sinal para ele conseguir instalar a empresa dele. Já nesses países, não, certo? Nesses países, se você tivesse dinheiro e quisesse montar a sua empresa, não teria tantos encargos, certo? Do governo, não teria tantos entraves. O governo era muito mais liberal em relação a isso, certo? Aí esse nome, tigre asiático, ele se deve ao fato de uma grande ferocidade, né, na produção interna e o seu desenvolvimento industrial, pela ampliação de mercados consumidores em nível internacional. Então esse nome foi meio baseado nesse modelo que esses países tentaram desenvolver. É um modelo de industrialização em massa, certo? Incentivando o governo. Vem colocar indústrias aqui no meu país,
Porque o meu país aqui, ele favorece o produtor industrial, ele favorece as pessoas, os donos de indústrias. Não precisa pagar tantos impostos, certo? Um dos países, que são mais importantes desse bloco é a Singapura, né? O país de Singapura, que ele é considerado cidade-estado e apresenta a menor área territorial entre os asiáticos, né? Entre os tigres asiáticos. A gente vê aqui onde é que fica, né? A Singapura, ó, fica entre a Austrália e o continente asiático, né? E entre a Austrália e a China ali, tá no meio, né? Ali próximo da Indonésia, certo? Ele tem a menor área, mas ele é posicionado estrategicamente em uma das rotas marítimas mais importantes e movimentadas de todo o mundo, certo? Porque essa área aqui, pessoal, é uma área que você consegue cruzar do leste, do ocidente para o oriente, certo? Quem quiser ir para o ocidente, por mar, né? Claro, por mar, a partir aqui da Ásia, você tem que passar aqui por Singapura. Ó. Singapura é um dos locais estratégicos, certo? Apresenta uma economia de livre mercado e o seu desenvolvimento é sustentado pela forte industrialização, certo? Olha a diferença, ó. Em 2011, o país ele se modernizou tanto a partir desse tipo de industrialização que a posição que ele ocupava no IDH mundial. Alguém lembra o que é IDH? Que a gente falou lá no início do ano? Alguém pode falar? Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que vai medir a qualidade de vida das pessoas. Então, pelo esse modo de economia que Singapura desenvolveu a partir do livre mercado, o desenvolvimento começou a crescer mais, porque começou a entrar mais dinheiro no país, né? Mais dinheiro a partir da produção, a partir da industrialização, que foi ferozmente lá, avançou muito. A partir disso, esse dinheiro que entrava dessa industrialização, sem ter tantos entraves do governo, né? O país pegou esse dinheiro e investiu, certo? Investiu em educação, investiu em saúde, e em 2011 ele já era o 26º melhor país do mundo, né, em termos de IDH, e ficando à frente de quem? De Reino Unido, de Portugal, e a renda per capita era de 46 mil dólares. Olha o tamanho da renda aqui per capita. Alguém lembra o que é renda per capita? Que a gente falou no início, lá no primeiro bimestre. O que seria uma renda per capita? Renda por cabeça. A média de cada um que cada cidadão recebe. A média de cada cidadão, né? Olha aqui o que cada cidadão recebia em média. 46 mil dólares. Então lá era superior, né, ao Japão, à Alemanha e à França. Então esse modelo de economia deu certo, né, nesse país. Roberto, Oi, oi, tu Dantas. tá prestando conta? Não tô te entendendo. Travou. O senhor tá prestando conta? Eu não mostrei aqui, né? Peraí, vou colocar aqui. Pronto, é porque meu computador aqui deu uma travada, mas eu vou voltar aqui novamente. Tá aparecendo a tela para vocês? Tá. Pronto, vou só recapitular aqui ó, o que eu estava passando até agora. Valeu, viu, Dantas? De nada. Ó, mostrando os tigres asiáticos, né? Ó, a localização desses países, ó, localizado aqui no oeste asiático, ó, ficando entre a Ásia e a Oceania, né? Principalmente, ó, os principais países: Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, Singapura. A gente falou um pouco sobre Singapura, né? Que foi o primeiro país, ó. Singapura aqui fica próximo aqui a Malásia, o Timor-Leste, a Austrália, nessa região aqui, ó. Que, como eu tinha falado antes, apesar de Singapura ser um país pequeno, nas rotas marítimas ele é bem estratégico, ó, onde ele está,
porque ele vai possibilitar aqui um acesso, né, para quem quiser passar do Oriente pelo Ocidente, pelo Oceano Pacífico, tem que passar por esses países aqui, ó, certo? É uma rota mais rápida, né? Você pode passar pelo sul da Austrália, só que o sul da Austrália você vai demandar mais dinheiro, né? É uma rota maior para você conseguir alcançar um exemplo é alcançar o oeste, né, dos Estados Unidos. Aí um outro país, né, é Hong Kong, que é localizado no sul da costa da China e ocupa uma península, né, de Kowloon, que consta com mais de 260 ilhas. Então aqui seria Hong Kong, né? Ó. A gente acha que Hong Kong é só uma província, mas é um conjunto de ilhas também, ó, que é localizado ao sul da China, certo? E apresenta uma das maiores densidades demográficas do planeta, né? E Hong Kong ainda está passando por um problema, né? Porque é uma cidade-estado também, só que nos últimos anos a China tentou anexar essa cidade-estado aos seus domínios, certo? A China tentou anexar. Então Hong Kong ainda responde ao governo chinês. Só que ela é mais independente. Ela ainda luta para tentar se tornar um país independente. Mas a gente pode considerar que Hong Kong é uma cidade-estado, certo? Que ainda responde ao governo chinês. E Hong Kong utilizou em 2001, né? Também o IDH de Hong Kong era o 13º maior do mundo. E entre as mercadorias mais exportadas de Hong Kong se destacam as máquinas e aparelhos eletrônicos, né? Produtos têxteis, calçados, relógios, brinquedos, plásticos. Então, quem nunca viu, né, um produto lá made in China, lá made in Hong Kong, certo? Professor, mas por que o produto chinês ele é sinônimo de má qualidade? Ele era, né, até então, de má qualidade. Porque esses produtos, pessoal, eles eram produzidos no volume, eles eram produzidos em grande quantidade, certo? E grande quantidade, às vezes, você não se atenta muito para a qualidade desse produto. Então, qual era a estratégia que algumas empresas chinesas faziam? Era vender muito produto com a qualidade um pouco baixa, né? Um material baixo, mas, em compensação, o valor desse produto era muito mais barato, certo? Mas isso mudou, o mercado chinês já prioriza muito a qualidade dos produtos, certo? Mas em Hong Kong, olha, o Hong Kong já era a 13ª economia, 13º IDH do mundo, ó. Em comparação com o Brasil, né? O Brasil está bem atrás desses países aqui. Um outro país, ó, que faz parte desse bloco dos tigres asiáticos é Taiwan, né? Taiwan também fica próximo aqui da China, certo? Ocupa uma ilha, né, famosa no Oceano Pacífico também. E entre os principais produtos de exportação estão os equipamentos de alta tecnologia, né, como televisões, equipamentos fotográficos, além de metais e produtos têxteis químicos, certo? Também se destaca a produção de medicamentos, equipamentos médicos, certo? A Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o país que mais se destacou dos tigres asiáticos, certo? A Coreia do Sul ela vai se localizar na Península da Coreia, né? Que faz fronteira com a Coreia do Norte. Aí na Coreia do Sul, ambas formavam um único território, né? Que era ocupado pelos japoneses. E em 1950, quando teve uma retirada das tropas dos Estados Unidos da União Soviética e da União Soviética, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, que foi quando ocorreu a Guerra das Coreias, né? Isso aqui a gente vê quando a gente for falar sobre Guerra Fria, certo? Aí, pessoal, só mostrando para vocês que esse tipo de bloco econômico é bem diferente do que esse tipo de industrialização que aconteceu nesse país, nesse bloco econômico, é bem diferente do que a gente viu nos outros países, né? A gente começou vendo sobre os países mais ricos, né? Os mais desenvolvidos do mundo. A gente falou um pouco sobre a Alemanha, sobre os Estados Unidos.
que teve sobre a Inglaterra, que teve um modelo diferente, né, dos países da América Latina. Esses países, principalmente na Europa, começou a industrialização lá na primeira revolução mundial, na primeira revolução industrial, né, lá no século 17. Depois a gente viu sobre os países da América Latina, né, a gente viu sobre o México, sobre o Brasil, sobre a Argentina, que já teve uma outra industrialização, né, que é chamada de industrialização recente, que é quando o governo vai incentivar a industrialização nesse país, né? Vocês lembram que eu falei que no Brasil aconteceu do governo bancar a exploração do mineral, dos minérios, né, dentro do Brasil, e os barões do café, que eram os proprietários que tinham dinheiro, né, faziam essas indústrias faziam a indústria de base, né, faziam a indústria mais comercial, faziam produtos mais comerciais. O governo ficava com a indústria de base, né, fazendo a mineração, fazendo a matéria-prima, e as empresas particulares transformavam essa matéria-prima em produtos que a gente utiliza, né, em produtos básicos, não eram produtos tão tecnológicos, eram produtos básicos, eram panelas, eram garfos, talheres, que eram produtos que a gente importava até então, né? A gente trazia de outros países. E por fim, a gente viu sobre os tigres asiáticos, que já teve um modelo totalmente diferente. O que foi que o governo fez aqui nesse bloco econômico? Os governos eles estavam tentando interferir o mínimo possível. Eles não estavam colocando tanto entrave nessas indústrias. Se essas indústrias quisessem chegar aqui no Brasil, eles poderiam se quisesse chegar lá nos tigres asiáticos, né, eles poderiam ir sem tantos entraves econômicos. Se tivesse dinheiro, poderia chegar lá e utilizar a mão de obra desse país. Mas o que foi mais que os tigres asiáticos fizeram, esses países? Eles investiram muito na educação, pessoal. A educação aqui, principalmente nos anos 70 e 80, o modelo, né, a cultura asiática ela é bem diferente da cultura ocidental. Então, o que foi que eles fizeram? Eles investiram em educação. Eles viram quais eram as melhores universidades do mundo e investiram na sua população. Mandou pessoas para lá, né, para os Estados Unidos, principalmente, que é onde estão as melhores universidades do mundo. Os Estados Unidos e a Europa mandaram os seus alunos para lá, para eles aprenderem, né, sobre ter a melhor formação, né, profissional do mundo. E quando eles retornassem para o Brasil, para o seu país de origem, eles investissem essa educação, investissem o seu conhecimento em diversos tipos de produtos, né, em tecnologias, computadores, certo? Então, a Coreia do Sul, ó, ela até informa aqui, ó, que ocupa o 15º lugar no IDH mundial e possui os maiores investimentos em educação em escala mundial. Então, a Coreia do Sul se voltou para quê? Para a educação, certo? Isso, principalmente nos anos 70 e 80, foi quando foi em massa, e quando esses trabalhadores, né, quando essas pessoas retornaram para o seu país, eles investiram, né? Formando empresas. A gente consegue ver que as maiores empresas de tecnologia tá na Coreia do Sul. Um exemplo é a Samsung, né? Samsung é uma grande empresa de celular, uma das maiores do mundo, né? E não está só em celular, está em computadores também, certo? Em carros também. Então, a gente vê o papel importante, né, da educação e você conseguir investir na sua formação. E aqui só mostrando um pouco da Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte ela não faz parte dos tigres asiáticos, mas ela surgiu, né, no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão é derrotado, né, porque assim, no final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia ela era ocupada pelo Japão, certo? A Coreia era uma província do Japão, certo? Que ocupava essa península. Aí quando teve o final dessa guerra, a Coreia do Norte ela foi dividida em duas, né? Ela era dividida, a Coreia do Sul, que era influenciada pelos Estados Unidos, certo? Pelo até então capitalismo, né, que ia iniciar a Guerra Fria, e a parte norte ficou uma parte mais socialista, né, que era influenciada pela União Soviética e futuramente pela China.
certo? Mesmo com o final da União Soviética, a Coreia do Norte ela manteve esse regime socialista. É um dos países mais fechados do mundo, né, a Coreia do Norte. E a gente, mesmo com o fim, ela conseguiu se manter com esse regime, porque a China também começou a apoiar a Coreia do Norte, né? Aí é considerado um dos países mais fechados do mundo e as liberdades individuais, direitos de ir e vir, acesso à informação e à divulgação são cercadas pelo governo norte-coreano, né? Já é um país bem diferente da Coreia do Norte. Aqui tudo é controlado pelo Estado, certo? Todas as empresas são controladas pelo Estado. Então, é considerado uma ditadura, né, lá. Acho que a família já está indo já vai para a terceira geração de ditadores lá na Coreia do Norte, certo? Aí, pessoal, nesse bimestre a gente viu esses modelos de economia, certo? A gente viu esses modelos de economia e de industrialização. A gente iniciou lá pelos países mais ricos, falamos da América Latina e agora dos tigres asiáticos. A gente consegue perceber que o mundo ele passou por diferentes tipos de economia, né? A gente não pode comparar a economia que se desenvolveu no Brasil da economia que se desenvolveu nos países asiáticos, né? Nas economias que se formaram, se originaram na Europa, certo? Eu queria que vocês, nesse bimestre, tivessem em mente essa diferenciação, certo? Teve modelos diferentes de economia, modelos de desenvolvimento. Professor, mas o modelo latino é pior ou melhor que o modelo asiático? A gente consegue ver que o modelo asiático ele prosperou bastante, né? A gente consegue ver que o modelo asiático ajudou muito a população. Mas a gente tem que ver também que o Brasil é como se fosse um continente, né, em tamanho. Olha o tamanho de uma Singapura para o tamanho de um Brasil, né, em questão populacional e território mesmo. A gente consegue ver que não vou falar que é mais fácil você ter uma economia nesses países menores, mas é um pouco melhor de você conseguir administrar, né? Quando tem um país menor do que um país continente, como é o Brasil, em tamanhos, né? Então, nesse bimestre, eu queria que vocês vissem essa diferença, né? Desses países. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo para a prova bimestral? Tudo entendido, professor. Eu só queria falar sobre uma coisa. Porque eu e a Alessandra estamos assistindo aula pelo mesmo aparelho. Ou seja, eu tô aqui e a mesma... Falei, Wesley. Eu tô assistindo. Eu tô assistindo as aulas junto comigo agora, viu? Aí o senhor pode me dar a presença quando ele estiver assistindo, certo? Tranquilo, Alessandra. Eu vou colocar, viu? Pronto, aí eu só vou avisar, falar isso mesmo. E o negócio da aula, entendido. Nossa. Beleza, pessoal? Aí, nessa aula, a gente finalizou sobre os tigres asiáticos. A gente... esses últimos 20 minutos eu queria colocar para revisão, assim, para tirar dúvidas, né? Algumas perguntas que vocês terem, algumas dúvidas. Se está tranquila a aula até agora. Eu sei que é um pouco... Passa o slide, bater print. Como é, Dantas? Passa o slide de novo pra gente bater print. Eu vou postar no Classroom, certo? Se vocês quiserem, eu posso colocar também no WhatsApp. Então, Certo? fica bom. Eu vou colocar todos os slides que eu falei nesse bimestre, certo? Aí, pessoal, na próxima semana, a prova... Eu não sei qual vai ser o dia, né? Mas semana que vem vai ser só prova. Não vai ter aula, certo? Será só as bimestrais. Aí vai ser no mesmo modelo que foi no bimestre passado, né? Vão ser 10 questões no Google, né? No Google Formulários. Aí eu não sei se vocês já estão sabendo, né, que a partir do dia 1º vai retornar, né, as aulas... Vão retornar as aulas as aulas híbridas, né? Vai ter aula presencial e aula online. E o governador decidiu que o terceiro ano vai ser priorizado, né? O terceiro ano vai ser vão ser os primeiros alunos a retornarem. Só que isso não vai ser até o final do ano, isso vai ser gradual, certo? Dependendo da melhoria,
começou o terceiro ano, aí depois de uma semana ou duas, não sei quanto tempo vai demorar, mas depois de um tempo aí vão chamar mais pessoas, que eu acredito que será o segundo ano, certo? Eu não tenho certeza se vai ser o segundo ano ou o primeiro ano, mas não vai ficar só o terceiro ano, certo? Aí dependendo do retrocesso, né, da doença, principalmente em Taitinga, vocês vão ser chamados gradualmente, beleza? Alguma dúvida em relação a isso também? Sim, quando é que vai ser o segundo e primeiro ano? Pois é, o governo não definiu ainda. Ele definiu só. É porque o governo está definindo tudo semana a semana. O que ele faz? Ele olha na semana como é que está o avanço da doença e a partir disso ele toma uma posição. Ele nunca vai. O Camilo ele está com uma posição diferente. Ele não vai determinar coisas muito para frente. Tipo, ele só definiu essa semana, né? Na semana passada ele definiu que dia 1º vai ser só os terceiros anos. Aí eu acredito que com o tempo, acho que com uma semana, 2 semanas depois, ele possa ser que ele defina. É o que está na meta, né? Que vai ser gradual. Pode ser que ele defina que o segundo ano retorne, certo? Ou então o segundo e o primeiro junto, certo? Isso vai depender muito do avanço da doença. Isso vai depender muito de como vai responder, né? O terceiro ano. Se com a volta do ensino não aumentar o número de casos, aí eu acredito que até o final do ano todo mundo está retornando. Beleza? Isso tomando todos os cuidados, né? Claro. Uso de máscara, gel. Como vai voltar a segunda, não vai voltar de forma gradual, não vai voltar todo mundo, né? Achei. O Lunático era 12 alunos por sala. Isso. Aí eu queria saber se, tipo assim, a gente escolhe se vai ou volta ou é a escola que escolhe quem é que vai voltar para as aulas. Não, a escolha são dos responsáveis de vocês, certo? Do pai, da mãe, do responsável de vocês. Se você tem acesso à internet e você está fazendo as atividades, né? Normal, você não tem dificuldades com online e você prefere ficar em casa, você vai ficar em casa, certo? O presencial é mais para as pessoas que não estão conseguindo ter acesso à atividade online. Tipo, o aluno que está no 3G ou então não tem celular, não consegue acompanhar as aulas, esses alunos são a prioridade da escola, certo? Ah, professor, mas eu estou com dificuldade e não quero retornar à escola. Aí a coordenação que vai tomar posição, né? Eu acredito que esses alunos que não conseguem acompanhar online e não querem retornar, eles vão ter um acompanhamento da atividade presencial, né? Atividade domiciliar. Mas, inicialmente, vai ser para os terceiros anos devido ao Enem, né? O Enem agora em janeiro, na segunda semana de janeiro. E, com o tempo, vai ser gradual, certo? Vai ser gradual até o final do ano. A gente já está quase no final do ano, né? A gente já vai entrar no 4º bimestre. Pois, pessoal, tá tudo tranquilo para a prova bimestral? Aí, um outro aviso que eu vou dar. Quem tiver com atividades pendentes, quem não fez a parcial, quem não fez as atividades, eu estou recebendo ainda, certo? Mais tarde eu vou colocar aquela relação novamente de quem está com atividade pendente. Porque essas atividades, elas vão contar com a nota de vocês. É a mesma coisa, ó. Para contar a média de vocês, é as atividades que eu estou passando, a prova parcial e a prova bimestral, certo? Então, eu também aconselho a vocês a fazerem a prova bimestral logo, porque assim, no momento que você fizer, eu vou corrigir, na hora que eu corrigir, eu já lanço a média de vocês. Aí, quanto mais vocês demoram a entregar a atividade ou entregar a prova parcial, mais vai demorar para ser lançada a média. Beleza?